Eu sou uma mulher periférica, eu venho de uma família muito brutalizada. Meu pai nasceu na Ilha do Bananal, que é uma reserva indígena, a maior ilha fluvial do mundo, no Tocantins, antes era Goiás, e a minha mãe é missionária da Assembleia de Deus, que foi, não sei se algum de vocês é do Rio de Janeiro, mas a minha mãe foi criada em Seropédica, que é um município do estado da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, um município que enfrenta toda sorte de negligências do poder público. E aí meu pai nasceu na Ilha do Bananal, foi ser garimpeiro na Serra Pelada para tentar a vida naquela escadaria Adeus Mamãe. Ele esteve nela e descobriu também ali o que há de pior, de mais cruel e predatório, né? Que era aquele modelo. Um dia ele ficou muito grilado com o sofrimento deles no garimpo, e ele viu uma luzinha assim no meio da mata, no meio da Amazônia, e era uma igreja, uma igrejinha. E ele foi lá e se converteu ao evangelho, e ele era um cara muito radical, então ele não quis só se converter, ele queria conhecer a Bíblia profundamente, porque ele queria entender o que aquele livro tinha de tão poderoso que ele ouviu depois de usar droga pra caramba no meio do garimpo para sobreviver à crueldade do garimpo. O que é aquilo? Ele simplesmente pegou as poucas pepitas dele que ele tinha, vendeu e foi para o Rio de Janeiro fazer seminários de teologia, onde ele conheceu a minha mãe. Então, essa junção desses elementos absolutamente diferentes que me trouxeram até aqui. Meu pai, infelizmente, faleceu aos 42 anos, voltando de uma igreja que ele foi pregar, voltando de um congresso. Foi quando a minha mãe ficou viúva, e foi quando também eu comecei a experimentar as primeiras violências de gênero, assim, se eu posso chamar assim. Eu não tinha essa noção, né? Eles pastoreavam a igreja de Santíssimo, a Assembleia de Deus de Santíssimo, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de um dos territórios mais violentos do estado do Rio de Janeiro. É a gentrificação da gentrificação, um território que vive em disputa entre o tráfico e a milícia. Nós viemos parar em Goiás porque o meu primo Jonatas tomou um tiro na cabeça na porta da igreja. Foi esse o motivo que nós viemos até aqui. Uma bala perdida, eles chamam de perdida, foi registrada como perdida, mas eu sempre digo que era uma bala endereçada, porque essas balas não se perdem no Alphaville, elas não se perdem no Leblon, elas só se perdem perto da casa da gente, elas só se perdem perto dos corpos da gente, dos filhos da gente. Então foi por isso que a gente veio parar aqui. E eu quero voltar a bola para vocês, contando o momento que eu decidi que eu iria estudar ciências sociais. Eu já tinha enterrado muita gente. Quando eu enterrei o Jonatas, que morreu do meu lado, eu pensei, pô, isso não é normal. Não é normal uma garota de 12 anos enterrar tantas pessoas e todas elas se parecerem, todas elas morarem perto umas das outras. E quando a gente chegou aqui em Goiás e meu pai morreu, minha mãe ficou viúva, as pessoas passaram a ignorar, a rejeitar toda a história da minha mãe. Minha mãe, que foi a professora do meu pai no seminário, ela que fez ele virar pastor, e as pessoas começaram a se referir a ela como a viúva do pastor Juscelino, sem nome, sem história, sem sobrenome. E um dia eu pedi a palavra na nossa igreja, Assembleia de Deus da Vila Brasília, e eu disse: não nos enterrem vivas, não nos enterrem junto com ele. O nome dela não é viúva do Juscelino, o nome dela é Raquel Santiago Aguiar. Meu nome não é órfão do Juscelino, meu nome é Ava Santiago Aguiar. E vocês não vão nos enterrar porque não tem mais um homem do nosso lado. Nesse dia eu fui para casa chorando e decidi estudar ciências sociais, porque não era normal uma adolescente enterrar tanta gente e não era normal uma mulher tão brilhante ser invisibilizada em vida pela ausência de uma figura masculina. Então, foi a partir disso que eu fui trabalhar com educação popular em direitos, com direitos humanos, e isso me levou até a Câmara de Goiânia. Muito bem, Dri, eu te cortei ali para ouvir a história da Ava, então agora você faz a pergunta. Legal. Não, e aí agora, com esse projeto absurdo, Ava, como que você vê
né, a tramitação de algo tão que retrocede tanto para as mulheres, especialmente crianças, né, abusadas, e que tem sido aí usado pela bancada evangélica na Câmara. Não é uma contradição? Como que você vê essa luta? Dri, é muito doloroso para mim falar sobre isso, e tem sido doloroso ultimamente, porque eu sou nascida e criada na Assembleia de Deus. Eu sou do reteté mesmo, sabe? Eu sou filha de pastor e de pastora. Eu sou filha de pastor por parte de pai e mãe. Todos os meus tios são pastores, a maioria dos meus primos são pastores da Assembleia de Deus. E eu vi essa gente construir o meu arcabouço moral e ético, as coisas que eu defendo, aquilo que eu acredito, eu não aprendi na faculdade de Ciências Sociais. A faculdade de Ciências Sociais me ensinou a transformar isso em metodologia política, mas eu aprendi foi na igreja, foi na escola bíblica dominical. Foi lá que eu aprendi que o lugar da igreja é do lado dos perseguidos, dos injustiçados, das mulheres, dos órfãos. Então, na hora que eu vejo tudo isso que eu passei a vida inteira aprendendo e tentando praticar, enquanto Evangelho de Cristo, sendo vilipendiado, sendo negado, porque isso, e a Bíblia chama isso de tentar a Deus, porque é negar os valores da cruz, é negar aquilo que levou Jesus à cruz. O que levou Jesus à cruz foi a impiedade do seu tempo. O que levou Jesus à cruz foi fazer com que a igreja se colocasse no lugar dessas pessoas que hoje os supostos valores do evangelho estão sendo usados para massacrar. Então, esse é o tamanho do nosso abismo. Esse é o tamanho do nosso abismo. E esse projeto, ele sintetiza, ele escancara, ele lança luz sobre as trevas de moralidade e de intenções disso que se tornou a bancada evangélica. E o que se tornou a bancada evangélica? Negociadora, barganhadora, chantagista, carguista e adesista. Então, com essas características, a bancada evangélica pega tudo aquilo que a gente aprendeu a acreditar, coloca debaixo do braço e vai fazer negócio. E nesse caso, especificamente sobre esse PL, é ainda pior, porque servindo, eu tenho usado uma expressão e eu quero repeti-la aqui, servindo de cabo de chicote de Arthur Lira. A bancada evangélica pega a representação de quase 100 milhões de pessoas, porque é disso que se trata, e nós temos mulheres, crianças, jovens periféricos, pessoas brilhantes, pessoas boas, no meio disso tudo. Coloca tudo isso debaixo do braço e vai, entrega nas mãos do Arthur Lira e fala, vamos chantagear o presidente? Então, a gente, além de falar do PL, do texto do PL, a gente precisa falar do método envolvido, porque o método envolvido é mais perigoso que o texto do PL, porque o texto do PL, ele é escancarado, a perversidade está escrita lá, o método ainda tem suas sutilezas, e essas sutilezas precisam ser escancaradas também. Felipe Pena. Primeiro eu queria dizer que eu sou do Rio de Janeiro, e sei exatamente, conheço geograficamente, em loco, todos os locais que você mencionou. Comecei carreira como repórter de polícia do jornal O Dia. Então, você pode imaginar que eu vi muita coisa acontecendo nos locais que você mencionou. Eu queria aqui, de público, já fazer uma reverência à sua história, que é uma história forte, uma história de luta. Isso já é perceptível. Eu tenho percebido e discutido aqui, para pegar o campo semântico do evangélico, que é o que você menciona muitas vezes, que essa apropriação ela tem se colocado a partir de uma mudança teológica que eu, Renato e o Dri temos discutido aqui sempre, que é uma saída da teologia da prosperidade para a teologia do domínio, baseada no rei Davi, que é um estuprador para definir muito bem. E isso coloca todos que não professam a mesma fé, não como pessoas de uma outra fé, mas como inimigos, como seriam inimigos do próprio rei Davi. Eu queria saber como é que você percebe isso nas configurações neopentecostais e se há alguma maneira de, eventualmente, se discutir, conversar, de efetivar uma linguagem que possa conversar com as pessoas que estão sendo vilipendiadas, massacradas por esses pastores que professam essa teologia da dominação baseada no rei Davi, o estuprador de Betsabá.
Acho que o primeiro ponto é a gente disputar e falar sobre a complexidade desse personagem bíblico. Eu quero, inclusive, mencionar que o nome do meu filho é Davi. E muitas pessoas me perguntam assim, o nome do seu filho é Davi por causa do rei Davi? E eu digo, não, por causa do músico. O músico Davi, antes de se tornar rei, ele formou para si um exército. Não sei quem está nos acompanhando que conhece a Bíblia, mas o reinado de Israel ia expulsando de si os devedores, os derrotados, e a escória vivia às margens da cidade, que a Bíblia chama de arraial. E o Davi foi fugir do rei e bateu com esses caras no meio da rua. E falou assim, vocês é que vão ser meu exército. E ele transformou os derrotados, os escanteados, a escória, num exército de homens tão fortes e tão leais que a Bíblia passou a chamar de os valentes de Davi. E foi com esse exército que ele venceu o exército institucional do rei. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque naquele momento você tinha um Davi ainda não embebido das vaidades do reino, que foi capaz de enxergar valentia em quem ninguém mais enxergava valentia. Foi capaz de enxergar grandeza em quem ninguém mais enxergava grandeza. E eu transmito esses valores ao meu filho. Quando Davi se torna rei, ele não só estuprou Batseba, e é muito bem colocado isso, como ele fez vista grossa, ele fez vista grossa para o estupro da sua própria filha, a Tamar. Eu faço muita questão de contar essa história, porque foi aí que a vida do Davi começou a arruinar. A vida do Davi começou a arruinar na hora que a filha dele foi estuprada pelo filho, ele não fez nada, o outro filho dele ficou puto, foi lá, matou o irmão, depois declarou guerra ao pai. Então, a derrocada de Davi não começa por uma relação internacional equivocada. A derrocada de Davi não começa por poços de petróleo. A derrocada de Davi não começa por patrimônio. A derrocada de Davi, o rei mais importante da história de Israel, começa por causa de um estupro que ele se omitiu em se envolver em fazer justiça. Então, um personagem tão emblemático da Bíblia precisa ser usado também para mostrar que os seus fracassos, as suas tristezas, as suas derrotas começaram exatamente no momento em que uma mulher foi estuprada debaixo de seus olhos e ele não fez nada. Porque essa teologia a galera não está falando, né? Sobre isso eu não vejo o Sóstenes falar. Sobre isso eu nem sei se o Nicolas Ferreira conhece, porque ele só faz de conta que conhece Bíblia. Então, a gente tem que trazer isso também como método para dizer que na história desse personagem existem 2 estupros e que ele foi amplamente castigado por causa desses 2 estupros. Para que a igreja se lembre, para que a igreja raciocine que nós temos que não só abominar o estupro, como expurgar dentre nós aqueles que, por mais nobreza que tenham, por mais títulos que tenham, sejam estupradores ou encubram estupradores, porque nós temos cada vez mais escândalos sexuais, de abuso sexual dentro das nossas igrejas, e isso sim deveria ser uma preocupação do Sóstenes Cavalcante. Mas, ao contrário, com isso não tem como ele barganhar, né? Com isso, não tem como ele pedir cargo estatal, né? Com isso, não tem como ele pegar autarquia para governar, né? Aí, por isso que ele não fala. O Ava, posso fazer uma pergunta? Pode, vai. Eu vi uma entrevista sua, onde você falava da substituição de uma bancada evangélica de pastores por uma bancada evangélica de influencers evangélicos. Eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? Você acha, então, que um pouco desse desvirtuamento que está acontecendo em relação à representação evangélica tem relação com isso? Essas pessoas, como você disse, o Nicolas, ele deve saber menos do que eu de Bíblia. Eu que sou um agnóstico, um ateu, mas que tive formação evangélica, lá atrás, eu devo conhecer mais a Bíblia que ele. Eu fico assustado com o nível que se chegou, como fazer esse embate dentro das igrejas, sabe? Dentro dos núcleos evangélicos. Como mostrar para esses outros,
esses pastores que estão sendo substituídos por esses influencers, por essa gente que não gosta da Bíblia. Como falar? Isso é muito bom de falar, viu? Eu escrevi um artigo sobre isso, eu preciso publicar, não estou conseguindo. Na Câmara de Goiânia, gente, só para contextualizar, eu presido 2 comissões, eu presido a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos, sou 3ª secretária da mesa diretora, coordeno a Ouvidoria da Mulher e ainda tenho um menino de 5 anos e um marido para quem eu tenho que dar atenção. Então, às vezes, eu fico meio doida, mas eu tenho que publicar esse artigo sobre isso, porque esse insight, eu até brinquei com a minha mãe, né, que minha mãe é missionária, eu falei, mãe, eu tive um insight, minha mãe, não foi insight, não, foi revelação de Deus, foi ato profético, porque eu acho que esse insight dessa leitura, do esvaziamento dessa bancada, ele precisa ser mais falado. Eu também não tinha ouvido ninguém falar sobre isso até eu conceber esse conceito, para a gente entender que esses interlocutores não representam os evangélicos, porque aí naquele momento que o governo começa a ceder, achando que está cedendo para os evangélicos, não vira nada na base, porque o youtuber não está na igreja, porque ele não vai no culto de terça-feira, porque ele não vai na escola dominical. Então, a gente tem que trazer essa leitura mais para o debate. E com base em quê eu cheguei a essa conclusão? Eu comecei a fazer essa análise. Eu vi que em 2018 a gente já teve um pouco disso, mas em 2022 a gente teve uma completa deterioração da bancada evangélica e também da bancada da segurança pública, porque o bolsonarismo elevou ao status de defensores da família os youtubers bolsonaristas, porque eles falavam Deus, pátria, família, e porque eles citavam o versículo de João, conhecereis a verdade vos libertará. Mas se você perguntar para ele, beleza, e sobre o que é o livro do profeta Amós? Ele não sabe sobre o que é o livro do profeta Amós, ele não sabe que o profeta Amós é um profeta ambientalista que mandou uma profecia lá para Israel para dizer que se Israel continuasse torturando a terra, poluindo os rios, fazendo acúmulo de terra e negligenciando o meio ambiente e o estrangeiro, Israel seria punido. Ele não sabe. Ele não sabe que o Sermão da Montanha manda visitar preso. Ele não sabe. Ele não sabe que Jesus disse que aqueles que não visitassem os presos, as mulheres e os doentes, ele ia mandar apartar de si. Eles não têm repertório bíblico e muito menos vivência comunitária. É por isso que eles triplicaram a aposta no retrocesso. Eles triplicaram a aposta no neofascismo. Eles triplicaram, por quê? Porque eles não têm o lastro do evangelho. É só a gente pegar, e eu cito 2 exemplos que são muito emblemáticos para mim. Um deles é o debate do armamento. O armamento, ele foi um dos pouquíssimos pontos que a bancada evangélica não embarcou com o bolsonarismo. Por quê? Porque o pastor vai lá para Brasília, ele pode falar um monte de potoca de extrema-direita, mas na hora que ele chega na igreja dele, ele tem que ir no velório do filho da irmã dele, da irmã que ele pastoreia. Ele tem que visitar um adolescente dele, da igreja dele, que ele viu crescer na cadeia. Então, ele não pode embarcar nesse negócio. E nesse lugar do armamento que a bancada evangélica não embarcou, tem um resultado também das mulheres, porque são essas as mulheres que limpam os corpos. São essas as mulheres que se ajoelham e gritam, meu filho morreu. Essas mulheres são a minha tia Gracinha, que enterrou seu Jonatas com 16 anos com uma bala na cabeça. Então, elas frearam seus líderes. Elas lá na ponta disseram, nós não queremos que a igreja se envolva com isso. Quando o pastor sai, ele perde a caixa de ressonância. Entra o youtuber não conhece 5 missionárias para dizer para ele pode até conhecer, mas ele não respeita. Ele não foi na casa dela, ele não almoça com ela, ele não viu essa irmã recolhendo doação para fazer cesta básica. Ele não tem essa vivência. Então, o bolsonarismo substituiu o pastor pelo YouTube, é só a gente ver o Gustavo Gayer, a gente vê o Nicolas, a gente vê a Júlia Zanatti e vários outros, e substituiu a bancada da bala, que antigamente era da segurança pública, por CACs. O bagulho é muito doido, porque tá cheio de CAC lá dentro, de maluco de clube de tiro. Aí você tira um delegado de carreira, um policial de carreira de direita e coloca um cara do clube de tiro. É claro que vai piorar. Vai piorar demais. Eu finalizo citando um exemplo que, para mim, é muito crônico, aqui de Goiás. Deputado João Campos, vocês devem se lembrar, foi deputado por 3 ou 4 mandatos aqui do meu estado. Eu tenho várias discordâncias dele, mas eu respeito muito o João Campos, por quê?
Ele é da Igreja Assembleia de Deus da Vila Nova. Eu sei exatamente onde fica a igreja dele. Se você for lá domingo, 7h40, ele está lá, trabalhando na igreja. Ele é um trabalhador da igreja. Ele está lá recolhendo trem, limpando os negócios. A mulher dele é de lá. Ele está com a mesma mulher há 30 anos. Ele casou os filhos nessa igreja. E ele é um delegado de polícia. Então, ele pegou as emendas dele e destinou para a Polícia Civil, para a inteligência. Esse cara perdeu a eleição para o youtuber de jet ski, que o Bolsonaro botou debaixo do braço, virou para os goianos e falou assim, não, o defensor da família e da segurança pública é esse aqui. Aí um delegado, pastor, perdeu a eleição para o youtuber. Percebam o quanto isso não aconteceu só aqui, não, isso aconteceu no país inteiro. Então, aí no dia que eu virei para o João Campos e falei isso, a gente estava num evento, eu falei, olha, pastor, eu te respeito. O senhor percebe que o senhor perdeu a eleição para esse cara? Esse cara que tá batendo boca com a ex-mulher por causa de amante no jet ski, o senhor perdeu a eleição para esse cara. Ele ficou vermelho e ele falou, minha irmã, a senhora tem razão. Então, a gente precisa começar a dizer para os nossos quadros que são conservadores, que o bolsonarismo destrói a direita também. Porque o bolsonarismo tirou quadros que tinham relação comunitária, mesmo tendo uma agenda à direita, e colocou influencers. E aí a política só se deteriora. Perfeito. Muito bem. E tem saída para isso, Ava? Porque estão usando aí a religião para se eleger, né? Para fazer essa política mais, né, aí, nociva, né? Tem como você enxerga alguma saída para essa situação? Com certeza. Assim, a saída, ela depende de uma força-tarefa de muita gente. As igrejas precisam fazer o seu papel, elas precisam provocar, é isso que eu estou dizendo. Porque eu falei isso para o João Campos, cara, e ele pensou. E eu acho que ele deve ter dormido com esse barulho. E eu acho que a gente tem que resgatar alguns quadros que já ocuparam a política tradicional e dizer para eles, olha só, vocês estão perdendo espaço para essa gente. É isso mesmo que vocês querem? Esse é um ponto. Um outro ponto, que eu tenho advogado sempre, é preciso mudar os interlocutores. Pensando em nível de governo federal, o governo não consegue conversar com evangélicos. Claro, só conversa com o chantagista. Conversa com essa bancada que está aí, conversa com os donos de televisão, conversa com os donos de rádio, com os empresários multimilionários da fé. Não tem ponto de convergência com esse pessoal. Então, tem que mudar os interlocutores. Eu disse ontem, em uma entrevista que eu dei, eu quero repetir aqui, você substitui, sem um deputado federal desse, que se diz defensor dos valores cristãos, por 100 missionárias, você faz uma frente evangélica popular, e aí você chega nas pessoas. E não precisa ter mandato, não. A gente também tem que criar novos métodos de acionar, de mobilização popular, e não dialogar só com quem tem mandato, porque você tem, especialmente, eu friso aqui, por ser, inclusive, a minha expertise, as mulheres evangélicas detentoras de uma brilhante tecnologia social de resolução dos conflitos reais, que podem e tem muito mais a contribuir se forem chamadas para participar dessa conversa. E, por fim, é importante dizer, a gente precisa disputar e tomar dessa gente as pautas que eles acham que lhes pertencem. Eu falo isso sempre, principalmente defesa da família. Onde eu estou indo, eu estou falando isso. Como é que você defende família? Você defende família dizendo que você é contra casamento gay? Não, minha gente. Você defende família garantindo que mãe tenha emprego. Você defende família garantindo que a gente consiga enfrentar esse fenômeno de feminilização da pobreza, onde a mulher é colocada no olho da rua com uma criança, com um filho no colo, e não consegue voltar para o mercado formal. Você defende a família garantindo que ela tenha condições de trabalhar, tenha gente para cuidar do filho dela, tenha contraturno. Você defende família com alimentação escolar de qualidade, você defende família com saneamento básico, porque enquanto esses estelionatários, esses aproveitadores estão falando de banheiro unissex, você tem 20 milhões de crianças que não têm banheiro em casa, e aí essas crianças vão e ficam com verme, e ficam doentes, e vão para a escola e aprendem menos que os outros. Você não defende a família combatendo banheiro unissex, você defende a família levando o banheiro para quem não tem. Então a gente tem que começar a escancarar que essa galera não defende a família, eles não sabem do que se trata, eles não cuidam nem da família deles, por isso que eles ficam trocando de mulher o tempo inteiro, e dizer que a defesa da família você faz com política pública e com justiça social. Excelente, Ava.
Excelente. Eu tenho mais uma pergunta, Adri. Eu sei que a Ava deve estar com o horário explodindo ali, mas eu queria entender o seguinte: quando o Lula assumiu, ganhou a eleição, a Ava apoiou ele no segundo turno, não sei se no primeiro também. E Inverteu. Voltou. Eu tinha clicado aqui. Peraí. deu uma... Não voltou? Não. Você está ao posso sair e contrário. voltar? Você está ao contrário, você está na vertical. Pois é, eu posso sair e voltar? Dá tempo? Pode. Tá, faço isso. Enquanto isso, olha só, o Zezito de Oliveira diz: há tempos atrás sugeri trazer evangélicos progressistas para ajudar a mudar a falsa noção que muitos da esquerda têm acerca dos evangélicos. Começou com o pastor Zé Barbosa, grande Zé Barbosa, toda segunda, 20h15, aqui na Fórum. Glória a Deus, né, Zezito? Glória a Deus. Um papo de fé de segunda, 8h15 da noite, aqui na TV Fórum. Eu tinha E também falado com o Zé Barbosa de ele vir, inclusive acabei esquecendo de convidá-lo. Ele está aqui, mas quem sabe... Ele vai levar lá no Papo de Fé, com um papo exclusivo, mas... E a Terezinha Marques diz: e quem mora no interior do Brasil sente todo dia nos espaços do cotidiano os ventos do retrocesso e o cheiro do obscurantismo. E vai ter corte, sim, nas redes sociais, fiquem ligados nos cortes da Ava Santiago, que ganhou bastante destaque aí, né, nessa questão do PL, do estupro, e vamos ver se ela vai voltar aqui, tá voltando para o Rovai fazer a última pergunta dela, e tem mais um superchat: quanta clareza em sua fala, Ava, vou deixar para ela aqui. E tem mais aqui, grande Ava. Rovai. Não, eu queria perguntar para a Ava, Adri, sobre... ela se aproximou do governo Lula, se colocou à disposição para se tornar uma interlocutora com os setores evangélicos. Eu sei como é governo, eu sei como são as coisas, acho que o pessoal não deu muita bola para ela, queria entender o que aconteceu, porque ela tem todas as condições de fazer esse papel. Exato. Né? E a gente precisa de Avas, precisa de Zé Barbosas, precisa de Henrique Vieiras, precisa dialogar com o público evangélico. Né? Não dá para continuar nessa coisa. Não é nós e eles, nesse caso. Né? Não tem... com o setor evangélico, a gente poderia disputar ter 40% entre os evangélicos, tem 20%. Sabe? Tudo bem perder, né? Mas não desse jeito, de goleada, 7-1 todo jogo. Subi a Ava aqui, Dri. Ava, eu estava comentando aqui que a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: no final do governo Bolsonaro, ali na transição do governo Lula, você teria se colocado à disposição para ser interlocutora entre os evangélicos. Aí eu imagino já até o que aconteceu. Todo mundo te deu tapinha nas costas, falou, claro, e nunca te ligaram, nunca te chamaram. Se não foi isso, você me corrige. Recentemente, eu tenho sido bastante procurada. Houve um lapso temporal. O que acontece? Quando eu apoiei, era o que você estava falando quando eu saí, né? Eu apoiei o presidente Lula. Nos 2 turnos, o diretório do PSDB de Goiânia foi o único que apoiou o presidente Lula nos 2 turnos no país. Gente, vocês imaginam o tanto de cabelo branco que eu tô que eu não tinha antes, porque tucana e assembleiana apoiando o Lula nos 2 turnos. Gente do céu, eu vou falar para vocês um negócio. Foi tranqueira, foi difícil. E aí... o presidente me convidou para compor o grupo de transição, né, no GT de Mulheres, mas essa não era a minha pauta. Lá eu estava como parlamentar, sociólogo e tal. Nós tínhamos um cenário de destruição muito grande nessa pasta especificamente, né, com aquela lunática da Damares, e aí eu compus ali. Logo na sequência, por causa disso, eu estabeleci um relacionamento muito próximo, de amizade, com a ministra Cida, com a ministra Aniele, que compunham. Nós éramos 7 coordenadoras, elas também eram coordenadoras. E eu liguei para a ministra Cida, assim, logo no 4º mês, no 3º mês assim, do governo, assim, eu falei, ô Cida, deixa eu te falar um negócio, não tá bom, não? A gente voltou para a igreja,
e o clima não melhorou, não tem nada no horizonte que nos sinalize que vai melhorar, e eu posso contribuir de alguma forma para melhorar. Como? Eu disse. Eu criei na minha igreja o primeiro núcleo de enfrentamento à violência de gênero em uma Assembleia de Deus no Brasil. Isso, eu não era vereadora ainda, isso tem uns anos já. A gente, inclusive, chegou na semifinal do Prêmio Novare, da categoria Cidadania e Justiça. O programa consistia em um convênio entre a minha igreja e a Defensoria Pública de Goiás, o NUDEM, Núcleo Especializado em Defesa da Mulher. Os técnicos da defensoria foram para dentro da minha igreja, as técnicas e a defensora, e deram um treinamento para os nossos pastores. Foi um bagulho muito histórico e muito revolucionário. A gente colocou 400 pastores, obreiros, sentadinhos com um caderninho fazendo anotações de Maria da Penha e etc. E naquele contexto, vocês não... Gente, assim, eu posso afirmar com segurança, foi a coisa mais grandiosa que eu já fiz na minha vida. Esse é o maior legado que eu posso deixar. Em um ano, a gente teve 120 vítimas que procuraram o nosso núcleo, todas crentes e todas vítimas de marido crente. Não é o bêbado, o endemoniado, aquela conversa, não. É o presbítero, é o cantor, do líder do grupo de louvor, etc. E aí, com isso, as irmãs da nossa igreja, elas se sentiram com coragem. Elas se sentiram com coragem para dizer para a irmã dela que está apanhando que ela pode divorciar porque não é pecado. Para dizer que ela pode procurar a igreja, porque o que acontece? A igreja, geralmente, é a primeira instituição procurada diante de qualquer mazela. A igreja é mais perto da casa, ela raramente precisa pegar um ônibus para ir para a igreja, ela sabe com quem ela vai conversar, ela não vai na delegacia primeiro, ela não vai na OAB, ela não vai na Defensoria Pública, muitas vezes ela não sabe nem como chegar lá. E na igreja, o marido dela deixa ela ir. Nessas outras instituições, ela tem medo de ir. Então, em que consiste o nosso trabalho aqui? Todas essas instituições têm uma pessoa lá na igreja. E aí, a gente procura imediatamente, a gente tem um acesso direto à Defensoria Pública, a gente tem um acesso direto à DEAN, e eu sugeri que o governo federal transformasse isso num programa nacional. Por quê? Chamando essas mulheres para serem colaboradoras dessa mazela que é a violência de gênero dentro das suas comunidades, como aplicadoras de uma metodologia. Eu cheguei a sugerir, inclusive, que a formação fosse dada pela Escola Nacional de Defensores Públicos da União, porque seria muito bom para a Defensoria Pública da União, porque vocês sabem que a Defensoria também enfrentou um processo de desmonte durante o bolsonarismo e está se reerguendo. Então, para a Defensoria também seria muito bom. Foi lindo, tivemos várias reuniões, eu, Benedita, Elisiane, só as canelinhas de fogo lá ligadas ao Lula, reunidas para pensar a colocar isso em prática. Infelizmente, essa conversa foi paralisada por um tempo. Eu não tinha como ficar indo em Brasília, né, gente? Eu trabalho em Goiânia, eu sou vereadora de Goiânia, eu tenho muito compromisso com a minha cidade. Então, eu vim focar aqui no meu trabalho e disse, olha, quando vocês quiserem, quando vocês estiverem dispostos, me liga. Acontece que eu deixei um alerta. Não espera chegar 2024. Não espera. Porque se chegar 2024... esse recrudescimento, ele vai estar dentro das nossas igrejas, ele vai pautar o debate eleitoral nos municípios, e pautando o debate eleitoral nos municípios, a gente perde 2026. E é muito ruim que a política institucional perca de vista a dimensão da importância de uma eleição municipal. E não pense nisso, não coloque isso no radar. A gente teve uma super derrota nas eleições dos conselhos tutelares. Quando teve, eu mandei uma mensagem para o ministro Silvio. Falei, ó, ministro, a eleição dos conselhos tutelares mostrou que o ovo da serpente já foi chocado, já virou galinha, já virou dragão, nem sei o que virou. A gente vai precisar de uma força-tarefa emergencial muito intensa, se a gente quiser. Infelizmente, isso não foi feito. Eu entendo que o governo estava ocupado com várias pautas, tadinho do Haddad, todo dia uma pedrada. Eu entendo. Só que, olha onde a gente chegou agora. Nós estamos às vésperas da eleição de 2024, querendo prender menina de 13 anos que engravidou de estuprador. Então, a gente tinha que ter feito isso lá atrás, mas ainda está em tempo. Eu fui procurada por vários interlocutores do governo e eu espero muito que esse momento sirva de mudança de rota. Que eles compreendam, inclusive, que entre a direita determinadas pautas não encontram respaldo. Para pegar esses pontinhos de convergência que surgiram na discussão desse PL,
Bicho, a gente viu até o Luciano Huck falando do negócio. Então, a gente tem que pegar esse momento, e trabalhar nele para a gente criar as barricadas necessárias, criar também as pontes necessárias para chegar em 2026 sem estar com a democracia sob ameaça de novo, como foi agora em 2022. Muito bem. É isso, né, Dri? Estamos aí com... A Kátia da Rocha Pita, ela diz, grande Ava, parabéns pela convidada. O Marcos Souza diz, quanta clareza em sua fala, Ava, parabéns, fórum. E a Esther diz, a Ava está falando por mim, como cristã de berço, evangélica. E a Lilian Borba diz, que mulher admirável, segue, Ava, vamos acompanhar sua trajetória de luta por muito tempo ainda. Parabéns por trazer a Ava. É isso aí, Rovai. Não, queria agradecer a Ava, perguntar se ela tem algum recado final, que ela fica à vontade, que a casa é dela. Primeiro, dizer que vocês chegaram a me constranger com tanta generosidade na condução dessa conversa, me deixaram pregar aqui, né? Quase que eu fiz um apelo no final do culto, quem quiser aí passar para crente, fala comigo. Crente não, malocrente. Malocrente, exatamente. Um pouquinho de Cassiane, um pouquinho de Racionais, a gente chega num lugar perfeito de mundo, sabe? Mas dizer que é muito revigorante saber que nós chegamos também em um lugar que vozes dissonantes recebam condições de alcançar mais gente, porque é muito ruim quando a gente tem a sensação, embora equivocada, de que a gente está sozinho. Então, quando a gente fala e recebe esse tipo de feedback, eu penso, poxa, nós somos a maioria, só que eles são mais barulhentos, então vamos fazer também, vamos nos encontrar, vamos estabelecer uma teia de conexões que seja possível vencer o eco dos imbecis, dos aproveitadores, dos perversos e trazer de volta a prioridade aquilo que tem que ser priorizado. Perfeito. Olha, o pastor Zé Barbosa está aqui pedindo para, olha, Ava, eu quero te entrevistar lá no Papo de Fé, que ele tem um programa aqui, segunda-feira, que aí vocês podem conversar de evangélico. De pastor para pastora, de evangélico. Bora, me chama para pregar na sua igreja também. E faz uma janta top no final do culto, que você sabe que crente come muito. Crente adora o intervalo da escola dominical, né? Eu já fui crente, eu sei. É aquele intervalinho. Seu danado! Eu fui. Vou te pegar de volta, hein? Da cristã evangélica, presbiteriana. Aí eu era da hora do intervalo da escola dominical, que é ali que era o... o pãozinho com manteiga da hora, o café dominical, sabe? Gente, bom também poder encarar esse momento com essa leveza de um lanche de escola dominical, né? É isso. Opa! Legal, Ava. É e isso, chegou né, a última aqui do Antônio Costa, em 30 segundos, que a gente já falou bastante. Vereadora, a senhora acha normal existir uma bancada segmentada por religião e não pelo trabalho? Eu acho que está sincronizado com a complexidade desse país. Esse é um país de muito credo, muito credo. Eu arrisco dizer que mais de 200 milhões de pessoas nesse país professam alguma fé ou mais de uma. Então, é muito difícil você isolar esses elementos. Embora eu acredito que essas bancadas poderiam se organizar por temas. Então, nós somos evangélicos, então nós vamos nos organizar com o tema do combate à fome, sabe? Os temas que o evangelho prioriza seriam mais compatíveis com aquilo que a gente acredita do que apenas porque eles estão na igreja. Porque hoje a bancada evangélica existe mais para calcular o número de fiéis que eles representam, colocar na balança e ver o que eles pedem, do que, de fato, para defender aquilo que o evangelho diz que nós devemos nos preocupar.